Olá, bom dia pessoal. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje aí você já percebeu que a gente está com um cenário diferente, né? Eu não estou em casa, estou um pouquinho longe de casa, Urubici, aqui com esse cenário lindo aí que você está vendo aí de fundo, lugarzinho muito bonito aqui. Viemos aqui pegar um frio para curtir esse feriado especial. Mas a gente não podia deixar de conversar um pouco, de estudar um pouco sobre essa data tão forte, né? Tão marcante para o cristão, que é a Páscoa, onde nós relembramos, onde nós pensamos sobre a crucificação de Cristo e sobre a sua ressurreição. Crucificação e ressurreição de Cristo são os alicerces da fé cristã, da nossa fé. Eu queria pensar com você um pouco hoje sobre isso, te convidar a realmente nos questionarmos nesse dia. Queria trazer para você uma pergunta nessa Páscoa, que você pensasse um pouco pelo que você está vivendo, sabe? Pelo que você tem vivido até hoje, sabe? Porque às vezes nós ligamos o piloto automático e vamos vivendo a vida, trabalhando, tendo as nossas interações com as pessoas. Muitas vezes a gente não para pensar pelo que nós estamos vivendo, qual é a grande motivação pela qual nós estamos vivendo. Isso é muito relevante a gente pensar sobre isso, porque aquilo pelo qual você está vivendo vai determinar a direção para onde você está indo, né? Vai falar muito do caminho que você está trilhando. Nós temos falado nos últimos vídeos sobre o caminho estreito e o caminho largo, e muitas vezes aquilo pelo que estamos vivendo demonstra muito claramente qual caminho que nós estamos trilhando. Por isso que é muito valioso a gente, numa data tão especial como esta, a gente parar e pensar, puxa, pelo que eu tenho vivido? Qual é a motivação que você acorda todas as manhãs, né? O que te impulsiona, né? Qual é o grande motor da sua alma? Você já parou para se fazer essa pergunta? Porque uma das grandes razões aqui do canal é justamente despertar as pessoas para isso, para nós pararmos um pouco, às vezes, da correria do nosso dia a dia e pensarmos na direção que estamos tomando. E há alguns dias atrás eu fiquei muito contente, porque vi assim de perto, ouvi de alguém um testemunho a respeito daquilo que é justamente o objetivo desse canal aqui. Eu tinha conversado com essa pessoa no dia a dia do trabalho, e enquanto a gente falava um pouco sobre o Evangelho, trouxe para ele a importância de buscar mais conhecer as Escrituras, conhecer a Cristo, a sua mensagem, entender a mensagem, que ele entendesse a sua responsabilidade como o homem da casa de mostrar para sua esposa, para seus filhos, o caminho do Evangelho, o caminho da palavra, trazendo essa importância para ele. Aí falei do canal, e depois de alguns dias ele retornou e comentou comigo como ele, vendo o canal, percebeu que, ouvindo uns vídeos aqui do nosso canal, percebeu que ele estava vivendo umas preocupações muito legítimas da nossa vida. E são preocupações legítimas com trabalhar, com fazer os seus afazeres, com uma preocupação de deixar algo para seus filhos, de construir algo e deixar algum patrimônio, algum bem para seus filhos. Mas ele percebeu que ele estava pensando apenas nos bens materiais, que a única preocupação dele era o que ele deixaria de bem material, e de que ele havia nesse percurso se esquecido do que ele estaria deixando para seus filhos
na vida espiritual, no exemplo, para qual caminho que ele estava apontando. E entendendo ali na nossa conversa como é valioso e como é importante a compreensão espiritual, porque o caminho que nós trilhamos espiritualmente aqui na nossa vida vai determinar nosso destino eterno. E para que bem maior para deixar para os nossos filhos do que o destino eterno com Deus, a vida com Cristo. Então, isso me deixou muito contente, me alegrou demais meu coração, porque esse é o grande objetivo aqui dos vídeos, é despertar mais e mais pessoas para que a gente não caminhe nessa vida aqui e não deixe para pensar o nosso destino eterno só quando nós estivermos nos últimos dias, mas pensarmos agora, pensarmos do que nós estamos deixando de exemplo para nossos filhos, para nossas famílias, para os nossos amigos, para as pessoas do trabalho. Será que nós estamos deixando apenas exemplos de pessoas que batalham pelaquilo que é perecível, pelaquilo que vai ficar aqui nesse mundo, ou nós temos também batalhado e nós temos buscado as coisas que são invisíveis, as que a Bíblia diz que essas são eternas? Onde será que está o nosso coração pelo que estamos vivendo? Porque a cruz, querido, a cruz ela é a redenção. A cruz de Cristo ela simboliza a minha, a sua salvação. Isso é simplesmente maravilhoso, porque a gente falou que isso define o nosso destino eterno. Então a cruz sendo a nossa salvação é maravilhoso. Mas a cruz não é apenas isso. Se é que eu posso dizer apenas, porque a gente está falando de que a cruz nos dá a salvação eterna. Mas ela não é apenas isso. Por que eu digo dessa forma? Porque muitas pessoas parece que vivem essa vida dizendo assim, olha, nesse momento, agora eu não tenho tempo para parar para ler a Bíblia, para buscar fazer algum estudo das Escrituras. A vida está muito corrida, a vida é muito acelerada. Então, quem sabe quando eu tiver mais avançado de idade, né, mais estabilizado, então daí eu vou buscar entender um pouco mais, ler um pouco mais. E esse muitas vezes é o grande erro que nós cometemos, porque a Bíblia não é só algo que as Escrituras, a palavra de Deus, a compreensão da cruz, não é algo que eu vou buscar apenas quando eu estiver lá para morrer, para então resolver minha questão e ter uma eternidade com Cristo. A cruz é muito mais do que isso, querido. A cruz, ela nos dá a direção. A cruz de Cristo, ela nos revela a razão de viver essa vida aqui. Por isso não faz sentido de eu deixar para buscar Cristo, de eu deixar para encontrar o Evangelho, compreender as Escrituras só lá na frente. Porque daí eu vou ter vivido essa vida toda aqui sem uma direção, sem uma orientação correta. E é tão importante nós termos direção, sabemos para onde nós estamos indo. A direção é tudo para nós. Senão nós nos perdemos. Aqui, enquanto a gente estava vindo para cá à noite, e não tem no caminho nada de energia, de luz, tudo escuro. Não tinha sinal de telefone, de internet, nada. E o amigo na frente que vinha com o carro, né, era a minha única direção. Eu não podia perder de forma alguma ali aonde ele estava indo, porque senão eu estava perdido naquela escuridão total, em meio àquelas curvas, quando chegava uma bifurcação. Imagine você nessa vida se você não tiver essa direção. E é isso que as Escrituras nos dão. É isso que a cruz faz na nossa vida. Ela nos dá um direcionamento para onde que eu devo caminhar. Porque, veja, quando a gente fala em Páscoa, quando a gente fala na cruz, muitas vezes as pessoas dizem, não, isso aí eu já sei, eu já conheço essa história. Porque nós vivemos num país majoritariamente cristão, onde as pessoas conhecem a história da cruz. Mas a grande questão não é se você conhece a história da cruz, o que aconteceu lá na cruz, se você sabe que Jesus ressuscitou. A grande questão é se você entendeu o significado da cruz. Você compreendeu
o que aconteceu lá na cruz, porque isso sim muda a nossa vida. Quando nós compreendemos o significado da cruz, quando a gente pode usar essa expressão, quando nós sentimos o peso da cruz. Você lembra quando Jesus está caminhando, levando a sua cruz, e o soldado chama alguém para ajudar? Esse homem é chamado de Simão de Cirene, e ele ajuda Jesus a levar. Simão, no sentido literal, ele sentiu o peso da cruz de Cristo. E é isso que nós somos convidados, querido. Não é saber a história. Saber a história, a maioria, como eu disse aqui no Brasil, sabe disso. Sabemos, nós somos privilegiados em saber a história. Mas será que você já sentiu o peso da cruz de Cristo? Você compreendeu o significado do que Cristo fez lá na cruz? De quando ele lá no jardim de Getsemane soa aquelas gotas de sangue e ele está ali naquele momento tomando o cálice da ira de Deus, que era a ira destinada aos pecados meus e seus. Você já parou para pensar? De todos aqueles os quais deveriam ser salvos, o pecado desses estava sobre Cristo. Todas as minhas iniquidades, todas as minhas falhas, todas as nossas fraquezas recaíram sobre Cristo lá na cruz do Calvário. É esse significado. Quanto mais nós meditamos nesse significado, quanto mais nós compreendemos o que aconteceu ali na cruz, mais nós somos transformados. Mais isso vai nos movendo e transformando o nosso coração e a nossa visão para essa vida. Quanto mais nós sentimos e compreendemos o peso da cruz de Cristo, mais a nossa visão para essa vida é modificada. Se a cruz, querido, se a cruz de Cristo não mudou a sua visão sobre a vida, o seu olhar para o mundo, o seu olhar para as pessoas, é porque ainda você não entendeu a cruz. Se a cruz não tem esse reflexo no seu olhar para as pessoas, no seu olhar para a vida, é porque ainda não entendemos a cruz de fato. Vou te falar algo que pode até às vezes parecer um pouco estranho, mas se você consegue passar um dia inteiro, você consegue passar, acordar de manhã e dormir à noite, passar um dia todo sem considerar a cruz de Cristo, sem pensar no que Cristo fez, sem considerar o Evangelho, sem considerar as consequências do Evangelho na sua vida, é porque ainda não compreendemos o poder da obra de Jesus. Porque o que Cristo fez traz um peso tão grande para a minha vida, traz uma transformação tão necessária para a minha vida, para a minha caminhada, que é impossível passar um dia inteiro sem considerar o que ele fez. O que Jesus realizou na cruz, quando a gente compreende o que ele fez na cruz, o que aconteceu lá na cruz, quando você de fato é impactado por isso, quando você de fato recebe esse entendimento do Espírito Santo, do que aconteceu lá na cruz, de Cristo levando as nossas iniquidades, você vai, como consequência, viver cada dia por causa do que aconteceu na cruz. E eu quero te convidar para abrir um texto muito valioso, que eu amo muito, que fala sobre isso que a gente está conversando, que é o texto bíblico. A gente sempre aqui trabalha com a Bíblia, com as Escrituras, para mostrar para você que o Evangelho é o caminho, Cristo é o caminho, é a única verdade e é a vida. Então abre lá sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Olha só, o que diz esse texto? Vamos pegar o versículo 14, e ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Percebe isso que eu estou falando para você? De que quando você compreende o significado da cruz, necessariamente a nossa vida é transformada, a nossa vida ela é completamente, muda o seu significado, porque
O amor de Cristo nos constrange. E ele vai dizer assim, olha, Paulo vai dizer, porque estou convencido. Quando há esse convencimento, quando você realmente compreende, você é convencido de que seus pecados estavam sobre Cristo na cruz, de que a sua iniquidade estava sobre ele, de que foi isso que prendeu Cristo lá na cruz, não foram os pregos que o deixaram lá. Ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu que dou a minha vida. Ele poderia ter saído de lá a qualquer momento. Ele era o próprio Deus aqui na terra, mas ele se entrega, e o que manteve ele preso naquela cruz foram os meus pecados e as minhas iniquidades, o amor dele para que eu pudesse ser perdoado, para que os meus pecados fossem levados sobre ele, para que a ira justa e santa de Deus recaísse sobre ele lá na cruz. É por isso que ele esteve lá. E quando eu compreendo essa verdade, eu sou constrangido. Essas duas palavras, quando eu sou convencido pelo que houve lá na cruz, automaticamente eu sou constrangido. O amor de Cristo nos constrange dessa verdade, de que um morreu por todos. Cristo morreu por todos nós na cruz. Logo, todos morremos. Todos nós que cremos em Jesus, naquilo que ele fez, na sua obra lá na cruz, nós automaticamente morremos com ele. E olha, o versículo 15 continua dizendo assim, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Percebe o texto falando, confirmando aquilo que nós estávamos dizendo aqui? Ele morreu por todos para quê? Para que nós, agora, nós já não vivemos mais para nós mesmos. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que morreu. Esse convencimento que a gente está falando, esse convencimento da obra da cruz, do que Cristo fez, ela nos impulsiona, ela nos lança para uma nova vida, para uma vida diferente, para uma vida completamente diferente do que nós vivíamos ou do que o mundo vive. É uma vida onde agora tudo que nós fazemos é para Ele. Sabe? O seu trabalho, quando você acorda de manhã, o seu primeiro pensamento é como que eu vou glorificar a Deus? Como que eu vou glorificar a Deus no meu trabalho? Como eu vou mostrar Cristo para as pessoas no meu trabalho, na minha faculdade, nos meus relacionamentos, em todos os relacionamentos, uma pessoa que eu encontro na rua e começa a conversar, você logo começa a pensar em alguma forma de revelar Cristo para ela, de falar do amor de Cristo, de ver qual é a mentalidade dela sobre a eternidade e tentar conversar com ela e convencê-la dessa mensagem que é a mensagem mais importante da vida. Tudo em nós é transformado e ganha, isso é importante, um novo significado. A cruz, quando nós a compreendemos, ela ressignifica a nossa vida por completo. Ela ressignifica. A minha família ganha um significado diferente, porque qual é a grande meta minha para com a minha família? É que todos entendam o Evangelho de Cristo, compreendam essa mensagem, sejam, como o texto diz, convencidos por esse amor, para que agora constrangidos eles vivam para Cristo. E esse vai ser o grande alvo para mim, com a minha esposa, com minhas filhas, com os meus pais, com os meus irmãos. O meu grande alvo com toda a minha família, com as pessoas mais perto de mim, é convencê-los dessa verdade. Porque essa é a verdade. Essa é o caminho, é o único caminho para a vida. Você consegue perceber isso? Como a cruz não é algo para ser apenas conhecido, mas para ser entendido no nosso coração, para ser percebido o seu peso e a sua realidade, e então nós sermos transformados. E aí o versículo 16 diz assim, olha só, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais nós consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Olha só, nesse versículo aqui, nós temos duas coisas. Nós não vamos considerar a partir da cruz de Cristo, nós não vamos considerar mais nenhuma pessoa
nenhuma pessoa que cruza o nosso caminho, que faz parte da nossa vida do ponto de vista humano. Não vamos mais. Isso aqui é muito valioso no Evangelho. E segundo, ele diz assim, ó, ainda que nós tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos mais assim. Dessa forma qual que Paulo está falando? Da forma humana. Eles tiveram o privilégio de conhecer o Deus encarnado, o Cristo, aqui caminhando nessa terra, nesse mundo. Mas ele está dizendo assim, agora já não o conhecemos mais dessa forma. Por que Paulo pode falar dessa forma? Porque eles viram o Cristo ressurreto. Os apóstolos viram Jesus ressurreto. Paulo teve o privilégio de Cristo aparecer para ele e trazer a revelação para ele de tudo aquilo que ele escreveu nas cartas. Jesus viveu entre os seus discípulos depois que ressuscitou durante 40 dias. Sabe o que é interessante, querido? Muitas vezes as pessoas pensam que a fé, associam a fé cristã a um salto no escuro. Você já deve ter ouvido isso, né? A fé é um salto no escuro. A fé cristã não é esse salto no escuro. Nós não cremos em algo em que nós não temos um embasamento. A nossa fé tem um alicerce e é a ressurreição de Cristo. Pensa só, no dia da ressurreição, no domingo pela manhã, as mulheres vão ao túmulo, não encontram o corpo de Jesus. E Jesus aparece lá para Maria. E elas então voltam para os discípulos e comentam o que aconteceu. Aqueles homens, pergunto para você, eram pessoas ingênuas que na primeira notícia que aquelas mulheres deram para eles, eles acreditaram? Ah, Jesus ressuscitou e ficaram felizes? Não, porque eles não eram pessoas ingênuas. Eles eram pessoas cheias, como nós, né? Cheios de desconfiança. Eles não iriam trazer uma mensagem que provavelmente iria conduzi-los à morte sem ter certeza de que viram o Cristo ressurreto, que viram Jesus ressurreto. Então Jesus aparece para eles, come com eles, bebe com eles, fica 40 dias com eles. Mais de 500 pessoas veem Jesus. Depois eles ainda veem Jesus ascendendo para os céus, em grande glória, em grande poder. E isso sim. Então depois eles também são capacitados pelo Espírito Santo que vem sobre eles. E isso sim, com base nisso, alicerçados nisso, todos eles morrem. Não é que eles ficam ricos, que eles usufruem de maravilhas nessa terra por causa do Evangelho. Não, todos eles morrem por causa daquilo que eles viram. João vai dizer aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, eles contemplaram. A fé deles era baseada em algo que aconteceu na ressurreição, no Cristo ressurreto. E a minha fé e a sua fé não é um salto no escuro, ela é baseada no que eles viveram, no que eles nos relataram e naquilo que eles morreram. E eles e muitos outros que vieram depois deles morreram para anunciar a mim e a você aqui 2000 anos depois, crendo no poder da ressurreição, no poder da cruz. Então a nossa fé, querido, ela é alicerçada num Cristo ressurreto. Num Cristo que nós não olhamos mais para ele do ponto de vista humano. Não podemos olhar para Cristo mais do ponto de vista humano, mas como aquele que ressuscitou, sendo o próprio Deus, sendo a nossa salvação. Você talvez já se perguntou por que tem tantos eruditos, muitas vezes famosos na internet, que eles já leram a Bíblia tantas vezes e sabem e conhecem os textos bíblicos mais que nós. Tem um conhecimento tão profundo, mas eles ainda veem Jesus do ponto de vista humano, querido. Essa é a grande diferença. Por que o coração deles não é transformado? Por que muitos deles ainda são ateus, ainda não acreditam? Porque eles só olham para Jesus do ponto de vista humano. Eles não conseguem compreender, receber o Cristo ressuscitado. O que diz nesse verso 16, agora nós olhamos Cristo como aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que, porque ressuscitou, pôde nos comprar pelo seu sangue. É a garantia nossa agora da vida eterna. Então, olhar Cristo dessa perspectiva transforma tudo. Olhar Cristo como um homem sábio, como o mais sábio de todos, não é suficiente para transformar a nossa vida. Você percebe? Se Jesus ressuscitou,
Então aí sim tudo muda. E aí, a partir dessa compreensão de que eu não posso mais olhar para Cristo do ponto de vista humano, aí ele vai dizer antes, né? Agora a ninguém mais eu posso considerar somente do ponto de vista humano. As pessoas ao seu redor. Hoje, quando você acabar de ver esse vídeo, olhe para as pessoas ao seu redor. A ninguém mais dessas pessoas você pode considerar do ponto de vista humano. O que ele quer dizer com isso? Você deve olhar para cada pessoa e entender que ela é uma pessoa eterna. Ou eterna para a condenação, ou eterna para uma vida maravilhosa com Deus. Você consegue perceber a seriedade disso? Você vai olhar para cada pessoa. Jamais vai olhar da mesma forma. Cada pessoa é uma pessoa extraordinária. É alguém que foi criado para a vida eterna. Vida eterna de perdição ou com Deus, que é o que Jesus nos coloca. A gente já falou sobre Mateus capítulo 7, versículo 13, os dois caminhos. Um caminho, o caminho largo, conduz à perdição. Jesus afirma isso. O caminho estreito, a vida. Mas todos nós não podemos mais olhar para ninguém desse ponto de vista humano, mas do ponto de vista eterno de cada pessoa, sendo alguém que nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Cristo. E vivemos para essa glória. Olha o que diz aqui Efésios 1:12, sobre o grande propósito nosso, né? Porque quando nós compreendemos a cruz, aí nós entendemos o título aqui da nossa mensagem, né? Pelo que nós estamos vivendo. Quando você compreende a cruz, você entende isso, que está em Efésios 1:12, que diz assim, olha, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando você entende a cruz, quando você entende o que Cristo fez, você vai entender que você foi feito para o louvor da glória de Deus. Essa é a grande razão da sua vida. Independente do seu trabalho, independente da sua profissão, da onde você estuda, do local que você vive, o seu grande alvo, aquilo pelo que você vive deve ser a glória de Deus. As pessoas com quem você conversa, o seu grande objetivo é glorificar a Deus nas suas conversas, na forma com que você fala, na forma com que você se comporta. Você foi feito para a glória de Deus. Sejamos para o louvor da sua glória. Nós somos feitos com o mesmo propósito do que essa criação maravilhosa. Sabe o Salmo 19, que eu amo tanto? Que ele começa dizendo, os céus declaram a glória de Deus, a beleza da criação. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Querido, a criação foi feita para glorificar um Deus poderoso, um Deus imenso, um Deus que excede todo o nosso entendimento, e a criação faz isso a cada segundo. Uma cachoeira fluindo águas, milhões e milhões de litros de águas a todo tempo, durante séculos e séculos, uma abundância. Fala de um Deus infinito, fala de um Deus poderoso. Você pode olhar para todas as coisas na criação e você vai perceber a criação glorificando Deus, e eu e você fomos feitos para a glória de Deus. Se você ainda hoje pensa, qual é o meu objetivo, qual é a razão da vida, qual é o sentido dessa existência, querido, olhe para a cruz, sinta o peso da cruz, coloque seus ombros debaixo da cruz de Cristo, experimente essa cruz através do Evangelho, leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, leia o Novo Testamento, leia e releia várias e várias vezes até você sentir o peso dessa cruz. Aquilo que aconteceu, até você compreender a obra de Cristo na cruz. E aí, querido, você vai entender que o seu propósito é viver para glorificar esse Deus. Porque você não vai mais conseguir olhar para Cristo meramente com a visão humana. Ele sempre vai ser o seu Deus, o seu Redentor, e você não vai conseguir olhar para mais nenhuma pessoa meramente do ponto de vista humano. Cada pessoa vai ser alguém a ser alcançado por essa verdade, a ser transformado por esse amor tão maravilhoso. E é exatamente para isso que eu e você vivemos.
E eu quero terminar aqui esse nosso tempo com a frase de Agostinho no livro Confissões, onde ele diz: Senhor, tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto ele não repousa em ti. Olha isso, querido. Você foi feito para Cristo. Você foi feito para o Senhor. E o seu coração vai estar inquieto, o seu coração vai estar agitado, o seu coração não vai achar descanso enquanto você não repousar nele. E repousar em Cristo, querido, não tem mágica, não é outra coisa senão ouvir a sua voz. Leia os evangelhos, leia a sua Bíblia, abre sua Bíblia. Se você não tem, compre uma Bíblia com uma linguagem boa, leia. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles foram escritos para você. Leia as cartas de Paulo, Romanos, Colossenses, Filipenses, leia as cartas de Pedro, as cartas de João. Leia, seja transformado, seja impactado, receba esse poder da cruz de Cristo. Compreenda esse evangelho. Porque, como a gente disse, quando você for convencido, mas você precisa primeiro permitir que as Escrituras, que a voz de Cristo, que está ali nas Escrituras, te convença da obra dele na cruz. E então agora, daí convencido disso, você vai viver constrangido para uma vida de anunciação da palavra de Deus, para uma vida aos pés de Cristo, para usufruir da eternidade já aqui. Não apenas depois da morte, mas você já começa a usufruir da eternidade aqui nessa existência. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração, essa mensagem especial de Páscoa. E que você possa compartilhe ela para outras pessoas, dizendo: olha, feliz Páscoa, mas vamos juntos pensar sobre a vida. Não vamos caminhar nessa vida no piloto automático, mas vamos pensar para que direção estamos caminhando, pelo que você está vivendo, o que te move, qual é a razão da sua vida. Convide a um amigo seu a pensar sobre isso, a meditar sobre esse assunto. Porque de repente um tempinho que você tira para curtir esse vídeo, para compartilhar esse vídeo, você pode estar alterando o destino eterno de uma pessoa. Você já pensou sobre isso, querido? Você pode estar tendo o privilégio de fazer parte dos planos de Deus, porque Deus é poderoso. Ele faz todas as coisas, ele opera tanto querer quanto realizar. Mas o grande privilégio meu e seu é podermos fazer parte dessa obra, desse mover de Deus. Não perca essa oportunidade, seja parte do Evangelho, anuncie a mensagem de Cristo, compartilhe esse vídeo e uma feliz Páscoa para você e para a sua família. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo. Amém, queridos?